Não tem assunto melhor para tratar numa manhã de domingo, um dia após o Dia Nacional da Intolerância Religiosa, a gente poder tratar desse texto bíblico tão bonito, que tem muito a contribuir e a nos dizer, que é o texto de João capítulo 4. Queria compartilhar com você o material de Jesus Cristo. É muito abundante, são ensinamentos, parábolas, encontros, libertações, mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para o que aconteceu aqui com essa mulher, neste encontro, ali no poço de Jacó. Obviamente não foi casual, não se trata de um acaso. Jesus foi ao encontro daquela mulher, mas normalmente isso não acontecia. Normalmente, pelas histórias bíblicas, acontecia o inverso. Eram as pessoas quem procuravam a Cristo. Se não, vejamos, João capítulo 3, Nicodemos foi procurá-lo à noite. Em Mateus capítulo 15, a Bíblia fala da mulher cananeia, a mulher Ciro-fenícia, que procurou Jesus a fim de obter o milagre da libertação de sua filha. Lucas 19 diz que Zaqueu o procurou e subiu num sicômoro para vê-lo. E você vai ter relatos do centurião de Mateus capítulo 8. O centurião procurou Cristo dizendo: diz somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Marcos capítulo 5 fala da filha de Jairo. Jairo, um principal da sinagoga, procura Jesus de forma rogando com súplicas para que curasse a sua filha. Na verdade, para que ressuscitasse a sua filha. E é nesse mesmo capítulo de Marcos 5 que a mulher saiu de casa determinada para que a sua vida não fosse mais a mesma. A mulher do fluxo de sangue. E ela saiu dizendo consigo: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Portanto, são diversos exemplos que temos de pessoas que procuraram a Cristo. Mas nessa manhã vamos falar do inverso, de Cristo procurando alguém, Cristo que procurou uma pessoa. E há algo de especial nessa passagem que a gente precisa esmiuçar, que precisa compartilhar, porque através do encontro desta mulher com Cristo, e de Cristo com essa mulher, a sua vida ganhou um novo sentido, a sua vida foi ressignificada. E isso é muito importante, o exame, a crítica, o olhar com espiritualidade para o que aconteceu em João capítulo 4, e saber quais as lições, o que podemos apreender, o que podemos recolher, o que podemos tirar para a nossa vida no dia de hoje. O texto está sendo... João capítulo 4 diz assim: e quando veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou outra vez a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Veja, aqui o texto já começa dizendo que Jesus está fazendo, ele deixa a Judéia, que ficava no sul, e ele vai fazer um percurso para a Galiléia. E entre a Judéia e a Galiléia ficava a cidade de Samaria.
Mas o texto não está dizendo que era obrigatório que Jesus passasse por Samaria. O texto está dizendo que era necessário. E aí você pode questionar, começar a se perguntar: que necessidade é essa? Qual era essa necessidade que fez com que Jesus pisasse na terra dos samaritanos? Aí você pode perguntar: mas qual o problema em pisar numa terra do samaritano? O problema para aquela cultura era muito agressivo. Era uma terra que exalava discórdia, inimizade, e isso acontecera 10 séculos antes de Cristo. Você deve conhecer bem a história. Após a morte de Salomão, há uma ruptura na sua casa por discordâncias, e essa ruptura faz com que 10 tribos se desloquem para o norte, chamando-se as tribos de Israel, e 2 tribos, quais sejam Benjamim e Judá, vão ocupar o sul. E por muito tempo houve um ressentimento, um dessentimento por essa ruptura, por essa quebra, por essa rachadura no povo de Israel. E com o passar do tempo, 2 séculos depois, já estou falando do século 8 para o século 7 antes de Cristo, Israel é tomado e é levado ao cativeiro. No cativeiro eles se misturam de todas as formas, se miscigenam, se tornam uma nação miscigenada, misturada. Anos depois, a tribo de Judá também é levada cativo. Agora estão todos no mesmo cativeiro. E ao retornar do cativeiro, eles retornam juntos, mas a divisão está dentro do coração. Eles não se aceitam mais, não há mais aceitação. Há preconceitos estabelecidos e enraigados dentro do coração daquelas tribos. Eles retornam juntos, mas o estrago já tinha sido feito, e isso só potencializou com o passar do tempo, de modo que os judeus, sentindo-se superiores, eles jamais gostariam de algum contato com alguém de Samaria, com os samaritanos, com gente desse tipo, dessa categoria. E era assim que era conduzido, a ponto de você não pode pisar naquela terra. Mas o Jesus, a quem pregamos nesta manhã e a quem damos honras e glórias, ele quebra qualquer tipo de preconceito. E ele nos orienta e nos ensina aqui que era necessário ele passar por Samaria. Versículo 5: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado aos seus filhos, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia, hora sexta. Nesse momento, o texto introduz a figura de uma mulher. Jesus se senta e o texto, a narrativa, declara que ele está cansado pela caminhada, e vem uma mulher tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Visto que os judeus não se comunicam com os samaritanos, não há essa amizade, não há essa empatia, não há essa identificação, nós não se comunicamos.
é até uma afronta você se dirigir a palavra a mim. Jesus respondeu, versículo 10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar. 2, o poço é fundo. 3, onde pois tem essa água viva? Ela faz um mini questionário para entender do que se trata, do que ele está falando. Disse-lhe: és tu? E ela reforça o argumento: tu não tem como tirar, o poço é fundo. E agora sim, você por acaso és maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, ele próprio bebendo dele e os seus filhos? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, dá-me dessa água. O assunto ganha outro contorno, já não é mais como você tira, como você pode tirar ou deixar de tirar, se tem cântaro, se tem corda, se é maior que Jacó ou menor que Jacó. O assunto ganha outra vertente. Dá-me dessa água, isso me interessou, eu quero dessa água. E aí ela diz o porquê de querer água: para que eu não tenha mais sede. É óbvio que na medida em que ela está dialogando com Jesus, ela está sendo saciada e começa a perceber: eu quero mais, eu quero dessa água, sem saber bem ao certo. E ela assim: eu quero desta água viva, para não ter mais sede, e para que o sofrimento do dia a dia seja aliviado, para que eu não tenha que vir todos os dias retirar água. Jesus disse: então vamos resolver. Você quer essa água? Vamos resolver. Traga o seu marido. E aí a gente resolve. Você bebe da água, seu marido bebe da água. A gente resolve em família. 17, a mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste muito bem, você não tem marido. Você sabe por que você não tem marido? Você teve 5 possibilidades de relacionamento, se casou, você teve 5 maridos, e todos eles se esfacelaram, todos eles se ruíram com o passar do tempo, e você agora tem um relacionamento, e esse marido com quem você se relaciona não é seu. Isso, 18, isso disseste com o quê? Por favor, isto disseste com o quê? Verdade. Verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais o adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Isso mexeu com a mulher. Este monte é o Monte Gerizim, um monte em que se adorava em Samaria, capital de Israel, antes de se dissipar. Disse-lhe Jesus à mulher: creia que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai.
Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o procura, a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pastor Anselmo citou o Salmo 101, verso 6, e os meus olhos procuram os fiéis da terra. Poucas vezes você vai ver na Bíblia o verbo procurar. Você tem Ezequiel 33, 20, busquei entre os homens alguém para colocar entre a brecha. Mas procurar, e é óbvio que a hermenêutica do Salmo 101, na verdade é o rei falando para o povo. De forma aplicativa, a gente tem o rei como Deus. Os olhos de Deus procuram os fiéis da terra, e aqui você tem uma menção de Deus procurando alguém. E quem é que Deus procura? Procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura tais assim. Deus é espírito, importa que os adorem em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, que se chama o Cristo, e quando ele vier, versículo 25, ele anunciará tudo. Ela está dialogando com um judeu. Versículo 9, como sendo tu judeu. Versículo 19, vejo que és profeta. E agora ela está dizendo para esse profeta, que na avaliação dela já deixou de ser um judeu comum, já é um profeta. Ela fala: olha, eu sei que o Messias vem, quando ele vier, ele há de restaurar tudo, ele há de anunciar tudo. Versículo 26, Jesus disse: eu sou, eu o sou. Você lembra dessa expressão, eu o sou? Foi o que Deus disse para Moisés: eu sou o que sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos da cidade, ficaram maravilhados, etc, etc. Versículo 29, a mulher deixou o seu cântaro. Jesus não bebeu a água. Acabou que o assunto mudou. Eu estava com sede, o negócio tomou outra vertente. Já Jesus não bebeu a água. A mulher largou o seu cântaro e vai para a cidade. E ela diz, 29, vinde e vede um homem que me disse tudo. Ele narrou a minha vida, ele contou a minha vida, ele mexeu com a minha estrutura. Porventura não é ele o Cristo? 19, ele é judeu. 19, ele é o profeta. 29, ele é o Cristo. Versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou tudo o que tinha feito. 42, e diziam à mulher, quem é que dizia? Os samaritanos, porque Jesus ficou 2 dias na cidade de Samaria. Mulher, já não é pelo teu dito, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Coisa extraordinária. O que tem aqui é uma coisa assim, se pensar assim, que história, que narrativa. E é pensando nessa narrativa que eu quero, de tantas lições possíveis que você poderia pensar, retirar, recolher, recortar, de tantas lições, eu quero extrair 3 lições para nossa reflexão.
Porque quando Jesus encontra com alguém, a sua vida tem que mudar, a sua vida precisa mudar. Um encontro genuíno e verdadeiro promove mudanças. E esse texto, ele não se refere somente àquela pessoa que ainda não fez uma decisão por Cristo Jesus. Eu tenho conversado com muita gente na caminhada da minha vida, e percebo pessoas, até mesmo em igrejas, que caíram na rotina do quarta a domingo, caíram na rotina do culto. E eu estou falando de relatos pessoais, de pessoas que procuram e falam assim: a minha vida não muda nada, entra ano, sai ano, é a mesma coisa na igreja. A pessoa não consegue viver uma renovação diária. É como que, por analogia, você fosse um vaso e tivesse água quase no final desse vaso, e essa água está parada, e não entra mais água, e também essa água, por tanto tempo estar parada, se torna intragável. Mas nesta manhã, Jesus, através dessa palavra, deseja renovar esse vaso, deseja encher este vaso com água viva, através dessa palavra. Quais as lições que podemos extrair? Primeiro, precisamos deixar de lado qualquer tipo de preconceito em relação ao próximo. Eu posso pedir gentilmente para você repetir isso comigo? Precisamos deixar de lado qualquer tipo de preconceito em relação ao próximo. Preconceito é um sentimento hostil. Essa é a definição de preconceito, assumido em consequência da generalização apressada. É a intolerância. Veja comigo: dá-me de beber. Como sendo tu judeu, não é uma pessoa com sede, não é um ser humano cansado da caminhada, não é alguém ali pedindo simples um copo d'água, não, é um judeu. Você não tem o direito de se dirigir a palavra a mim. E é dessa forma que muita gente deixa de viver uma experiência real e significativa com Deus pelo preconceito com os outros, com o próximo. E há tanto tipo de preconceito que às vezes o nosso olhar é carregado de preconceito. Nós fazemos o pré-juízo, o pré-julgamento, pelo que ele veste, pela sua forma, pelas vezes pela até a sua aparência, preconceito racial e todos os tipos de preconceito. Eu quero dizer nesta manhã para você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, rechaça da tua vida qualquer tipo de preconceito, porque Jesus Cristo sempre o fez assim. Ele sempre esteve disposto a quebrar qualquer rótulo de preconceito. Se não, vejamos Lucas capítulo 10, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 29. Um doutor da lei procurou Cristo. Um doutor da lei procura Cristo, e ele diz assim: Senhor, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: como é que está escrito na lei? Está um pouquinho antes, acho que do 25 em diante. Como é que está escrito na lei? E ele diz: amarás a teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Verso 28, disse-lhe,
respondeste bem, vai e viverás. Irmão, o assunto acabou aqui, não acabou? Sim ou não? Acabou aqui. 10, respondeu, gabaritou, acabou. Mas o doutor não ficou satisfeito. O doutor abriu de novo a questão. Ele, porém, querendo justificar-se, diz: quem é o meu próximo? E aí acontece a parábola do bom judeu, não é isso? A parábola do bom judeu é o que vai acontecer agora, sim ou não? Não é a parábola do bom judeu? Muito obrigado, muito obrigado. A parábola do bom samaritano. Isso. 10. A parábola do bom samaritano. Podia ser a parábola do bom judeu, para ficar, né, um negócio bacana. Jesus era judeu, né, ali, a amizade. Não, a parábola do bom samaritano. E ele narra a parábola. Você sabe, eu não vou narrar aqui. E no final, versículo 33, ponha logo 33, porque você conhece essa parábola, eu não vou narrar. Mas um samaritano, aquele que imperava o ódio, a discórdia, a inimizade, a intolerância, um samaritano que viajou, chegou ao pé, vendo, moveu-se de íntima compaixão, 34, e aproximou-se, curou das feridas, colocou azeite e vinho, botou sobre a sua cavalgadura. Ele deixou de cavalgar e botou sobre a sua cavalgadura, levou uma estalagem e disse para a pessoa: cuida dele. 35, e partindo, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro: cuida dele. De novo, cuida dele, e se houver uma despesa extra, e quando eu retornar eu acerto, eu pago. 36, bom, quem te parece mais próximo que caiu nas mãos dos salteadores? Quando o preconceito ele é tão enraizado, a pessoa sequer consegue falar. Você quer ver? Põe o 37. O que usou de misericórdia. O homem não conseguiu falar, o samaritano. Você já pensou nisso? Já viu aquelas pessoas? Quem foi que te fala? Eu quero te ouvir, fala. Ele não abre a boca, não consegue. Aí ele, em vez de falar, foi o samaritano, aquele que a gente rejeita, aquele que a gente que são intragáveis, aquele que a gente praticamente põe de lado, põe na margem. Ele diz: o que usou de misericórdia, e baixou a cabeça, porque o que usou de misericórdia foi aquele que muitas vezes o nosso olhar condena, o nosso olhar exclui, e essa é uma palavra de inclusão. Precisamos tirar da nossa vida qualquer tipo e qualquer relação que possa fazer um juízo de valor e preconceituoso. Atos capítulo 9, Ananias recebe em visão uma palavra de Deus: Ananias, levanta-te, vai à rua chamada à direita, porque é um homem que ele está aguardando a sua chegada para que tu impue as mãos e ele volte a ver. O nome desse homem é Saulo de Tarso. E Ananias, por um momento, questiona: Senhor, o Senhor não se enganou? O Senhor não está errado? Deixa eu explicar para o Senhor, porque o Senhor talvez não saiba. O Senhor tem limitações, e eu respeito as suas limitações, Senhor. Apesar de o Senhor ser Deus, mas o Senhor é limitado. Então deixa eu explicar: esse homem é perigoso, esse homem é terrível, esse homem está em Jerusalém para matar, esse homem está em Jerusalém para prender aqueles que processam a tua fé. Versículo 15 do capítulo 9 de Atos: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis. Imagina, irmão, quem de nós aqui escolheria esse homem vilipendioso, maltratante, o homem mau? Quem de nós escolheria esse homem? Dificilmente, talvez eu não escolheria. Mas Deus não vê como vê o homem. Por isso, nesta manhã,
Eu clamo a Deus pelas nossas vidas, para que todo preconceito caia da nossa vida, todo preconceito caia por terra, que a gente possa ter o olhar de gente como a gente, o olhar de pessoas do bem, de pessoas boas, de pessoas que servem a Cristo em espírito e em verdade. Atos capítulo 9, você pode, agora eu vou te pegar, no bom sentido, é claro. Atos capítulo 9, você pode até falar, calma aí, André, mas isso é questionável. Vamos pensar, você botaria um bandido, um traficante, um homem perverso? Tá bom, eu vou respeitar esse diálogo. Então vamos para Atos capítulo 10. Cornélio, o que você vai dizer de Cornélio? Você não vai contradizer o que a Bíblia diz dele. Atos capítulo 10, versículo 1. Olha, havia em Cesareia um varão, centurião da corte, chamado italiano, um homem da elite, chamado Cornélio. 2, piedoso, temente a Deus, fazia ofertas e esmolas, e de contínuo orava a Deus. Esse homem não é religioso, é um religioso, é uma pessoa que crê em Deus, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Cristo, de modo que aparecem os anjos com uma visão a Cornélio, mandando que ele enviasse alguns dos seus soldados a Jope para chamar Pedro. Provavelmente você também conhece bem essa história. E quando os homens chegam a Pedro, Pedro faz uma conferência de horários, porque naquele momento em que Cornélio recebe a visita de um anjo, Pedro está tendo a visão também, lá em Jope, e ele cruza as informações e bate, e aquilo impressiona, e ele segue com os soldados para a casa de Cornélio. Põe aí, irmão, por favor, esse versículo é lindo, 34 e 35 de Atos capítulo 10, 34 e 35, e Pedro chegando na casa de Cornélio, Cornélio começa a dizer: seu Pedro, acho que ele deve ter falado seu Pedro, não sei, eu estou inventando aqui, seu Pedro, aconteceu isso, então começa a narrar, e Pedro começa a sentir aquelas palavras, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço, porque é verdade, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. E ali ele começa a narrar o evangelho, e o Espírito Santo cai sobre a família de Cornélio, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você quer ter uma experiência, quer que a tua vida passe a ter vida novamente? Primeiro caminho, baseado na história da mulher samaritana: abra mão do preconceito, como sendo tu judeu, como sendo você da classe A, classe B, classe C. Não, você é gente como a gente. 2, segundo, esteja sempre pronto para falar a verdade. Você quer mudança de vida real, quer experimentar um 2023 diferente para a tua vida? Fale a verdade, fale a verdade. Versículo 16 e 18 de João capítulo 4, 16 e 18, disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido. Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você disseste bem, você teve 5, o que tem agora não é teu, nisto disseste com verdade. Não construa roteiros naquilo que não traduzam a verdade. Irmão, em nome de Jesus, se apegue com a verdade, seja verdadeiro, se apegue com a verdade. Muita gente se apega com verdades acacianas. André, o que é isso? Me ajuda, eu te ajudo. Acácio é um personagem do Primo Basílio de Eça de Queiroz, literatura portuguesa. Eça de Queiroz escreveu O Crime do Padre Amaro, Primo Basílio, e Acácio é o conselheiro.
E Acácio é caracterizado pelos com palavras cheias de nada e vazias de tudo. Aquele que fala, você deve já ter ouvido essa expressão, as tautologias da vida. O que é isso? São as redundâncias, são palavras sinonímicas repetidas para dizer a mesma coisa. E tem gente que se apega às verdades acacianas, meias verdades, metade de verdade, e a outra metade é o quê? Deixa eu deixar mais claro para você. Quem lembra do personagem de Rogério Cardoso, falecido Rogério Cardoso, Rolando Lero? Rolando Lero, é disso que eu estou falando. Ele falava e não dizia nada. Não dizia nada. Você quer ver sua vida mudar? Você quer ter experiências reais com Jesus? Fala a verdade. Imagine a mulher dizendo aqui: calma aí, Senhor, chama o teu marido. Senhor, eu não tenho. Você não tem porque tu teve 5. Não, Senhor, não é bem assim. Oh, mas o senhor exagerou. Eu vou explicar. O primeiro foi só um caso, o segundo foi um beijinho, não mais que isso. O terceiro foi meu marido. O quarto e o quinto, eles é que queriam ficar comigo. Eu não queria, Senhor. E o sexto, a gente está ainda, não é nem marido. O senhor falou que é marido, não é nem marido. É assim que muita gente faz, pastor Anselmo, tenta justificar, tenta ficar trazendo justificativas, deixa a verdade de lado, deixa e começa a construir narrativas, histórias, e aí a sua vida vai enrolando, e daqui a pouco a pessoa não sabe mais onde está o fio da verdade. Irmão, esteja disposto a falar a verdade. A sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Escreva o que eu estou te dizendo. A sua vida jamais será a mesma quando você assumir o compromisso com a verdade. Com a verdade, com a honestidade, com a transparência. Marcos capítulo 5, a mulher tocou nas suas vestes. Jesus disse: alguém me tocou porque eu senti que saiu virtude. Irmãos, aquela mulher poderia sair de fininho, porque se eu disser que eu toquei, quais as consequências disso? Eu posso ser repreendida, eu posso ser ridicularizada, eu posso ser desmascarada. Mas o texto bíblico diz que ela se pôs em pé e disse toda a verdade. Ela disse toda a verdade. Tem gente que tem medo de falar a verdade. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus é contigo. Não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de ser verdadeiro, não tenha medo, porque Deus vai te honrar. Ele disse: eu sou o caminho. E o que é o oposto da verdade? A mentira. E a origem da mentira está onde? Pai. O que é a figura do pai? É aquele que dá origem. A figura da mentira está em Satanás. Seja verdadeiro. Alguém pode até dizer para você: falar a verdade, tu vai se dar mal. Isso é mentira do capeta. Porque quem fala a verdade nunca se dá mal, porque ele é honrado diante de Deus. Ele é honrado diante de Deus. Deus o honra. Eu lembro de uma situação. Pastor Edson está aqui? Não, né? Está aí o pastor Edson? Na época que a gente tinha a Fontais, e aí quando a gente começou a fechar a empresa, a gente indenizou todo mundo, e a gente não tinha dinheiro para indenizar todo mundo. Já estou caminhando para terminar. E a gente chamou para acordo e dizia para as pessoas: olha, aqui está a tua rescisão, aqui está o valor que você teria direito para receber, que você tem direito, mas a gente não tem esse dinheiro. A gente tem esse valor em dinheiro para acertar com você agora. Você aceita? Não, mas e se eu não aceitar? Você tem todo o direito de não aceitar, porque a gente não tem como pagar. Se você aceitar, de boa. Se você não aceitar, aí você vai ter que procurar os caminhos. E as pessoas aceitavam de boa, e a gente conseguiu indenizar.
mas algumas pessoas receberam, poucas, talvez 8, num montante de mais de 100, 130, receberam aquele dinheiro e puseram na justiça. Então de 8 casos, a gente ganhou 5 e perdemos 3. E um desses casos, eu era o tempo todo preposto, só que a advogada não me passava a narrativa, e eu ia para aquilo lá muito chateado. Meu Deus, até quando isso, Senhor? O que eu fiz? Sabe, eu já passou por isso? Senhor, o que eu fiz? Só me mostra onde que eu errei, o que eu fiz, foi qual palavra, quem eu tratei mal. Era uma crise, uma neurose, porque assim, alguma coisa de errado eu fiz, para poder estar tudo dando errado, não consigo, o negócio não consegue andar. E ali na mesa entramos, aí entrou uma pessoa que era um rejuntador, um cara muito simples, e a juíza perguntou para ele, e a advogada tinha falado assim, ó, ninguém se conhece aqui, mas eu não entendi muito, eu não estava nem pensando nisso, tá? A juíza perguntou para ele, você conhece ele? Conheço, é o André, trabalhei com ele e tal. Eu calado, aí a juíza pergunta para mim, você conhece ele? Eu conheço, ele era rejuntador lá com a gente, trabalhou com a gente e recebeu, pagamos ele e recebeu, não sei o que ele está fazendo aqui. Rapaz, a advogada quase me matou, voou no meu pescoço. Quando saiu, você nunca mais faça isso comigo. Mas o que eu fiz? Eu falei a verdade. Não, você fez eu passar por mentirosa diante do juiz. Então eu é que tinha que ser o mentiroso, eu é que tinha que mentir, para ela ficar bonitona na foto. Eu olhando para a cara daquela pessoa ali, eu nunca ia mentir. Irmãos, não fiquei nem mais pobre nem mais rico, a vida seguiu, e ele foi em paz, e eu segui minha vida com a cabeça erguida. Fale a verdade, sabe o que vai acontecer? Você vai deitar, você vai virar para um lado e para o outro e vai dormir, porque você tratou com a verdade. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Tratar a verdade é falar a verdade, não construir histórias. A Bíblia diz o que? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, Efésios 6, do 10 ao 14, e na armadura de Deus, uma das armaduras, ou pelo menos a primeira que Paulo ressalta, cingi os vossos lombos com a verdade, com a verdade. Mateus 7 fala da construção de uma casa sobre a rocha. Como é que se constrói uma casa sobre a rocha? Se constrói na mentira? Se constrói no jeitinho? Se constrói em alguma coisa, vamos fazer um arranjo? Se constrói na verdade, porque o que é seu, o que Deus tem prometido para você é seu, e não vai ser uma história, uma mentira que vai fazer acontecer, porque Deus não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele cumpre, se Ele falou, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Trate com a verdade. Tudo que é verdadeiro, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, honesto, de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. E vamos finalizar em terceiro lugar. Adore a Deus por ser Deus, e o adore em espírito e em verdade. Irmãos, quantos desejam água viva? Quantos desejam beber dessa água? Quantos desejam? Então traga o teu marido, fale a verdade. Para beber da água, tem que ter vida verdadeira. Para beber da água, veja, você quer dessa água? Então toma. Não, vamos resolver uma pendência aqui. Quando foi ali, do que se fala isso? Aquele que confessa a Deus e deixa, alcança de Deus misericórdia. Seja verdadeiro, seja honesto com você mesmo, seja honesto com a sua família, seja honesto com o seu Deus. Louvor pode subir, e Deus vai te honrar, e você vai beber da água da vida, e você vai ser feliz diariamente, porque você trata com a verdade. Em último, adore a Deus em espírito. Veja, mulher, creia que a hora vem, e agora é,
que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito. Não é nem neste monte, nem em Jerusalém, nem na atitude, nem na Vitória em Cristo, nem na Universal, nem na IERC. Não é o local, é a forma. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, que os que se predispõem a fazer esse sacrifício de adoração, o façam em espírito. E em quê? Verdade. Verdade. A tua adoração é verdadeira. O que te motivou a estar aqui essa manhã, a tua adoração é verdadeira. Você o adora em espírito. Eu não vou tecer aqui sobre a sua condição hoje e agora. Não importa, esqueça a tua condição material. Hoje e agora, pensa no que eu estou dizendo. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem assim. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia. Abandone o preconceito. Seja verdadeiro, fale a verdade. Fale a verdade. Mas eu vou perder essa vaga. Fala a verdade. Mas eu vou perder esse negócio. Fala a verdade. Fala a verdade. Tua vida vai crescer. Crescer na graça diante de Deus, porque você trata com a verdade. E Ele sempre diz: em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Verdade. Mas a palavra é muito forte, é a verdade. Não importa se eu vou ser recriminado, não importa se eu vou ser excluído, não importa se eu vou ser estigmatizado, eu vou tratar com a verdade. E conhecereis a verdade, e ela te libertará. Ela te libertará, ela te libertará. Você vai ser liberto das mentiras, do jeitinho. Aleluia. Feche os teus olhos. Renove o teu pacto com Deus. Água viva. Senhor, dá-me dessa água.